Fala pessoal, passando aqui para entregar mais uma mensagem para vocês, mais um conteúdo. Eu recebi uma mensagem onde a pessoa falava o seguinte para mim: Lucivaldo, meu esposo ele é gago e ele não consegue fazer a entrevista que a empresa solicitou para ele. O que eu faço? A resposta aqui é muito simples, muito objetiva e eu espero que esse conteúdo ele faça sentido para você e ele te ajude de alguma forma. E ele estava ali num grupo de pessoas importantes, ele é o diretor de uma empresa. E eu falei para ela o seguinte, depois de assistir todo o vídeo, eu respondi com a seguinte mensagem para ela: seu marido ele não é gago. Seu marido ele estava nervoso por conta da situação. E eu vou alucinar que foi a primeira vez que ele fez esse vídeo. E ela falou assim, foi exatamente isso. Ele já fala em público há mais de 20 anos, só que foi a primeira vez que ele foi gravar um vídeo. E aí que aconteceu tudo aquilo, ele começou a gaguejar, ficou nervoso e a voz não saía, a voz ficava embargada e a voz não saía. Sabe o que acontece? Sempre quando você não se prepara para uma situação, e aí eu quero que você pense sempre no seguinte: a gente tem dois tipos de medos principais. Nós temos o medo instintivo, que é o medo circunstancial, que é o medo, eu me coloco numa situação, numa zona de perigo, e eu tenho um medo psicológico, que é o medo que vem das nossas emoções, do pensamento, daquilo que o nosso corpo e a mente comanda. Aí, quando você se coloca numa condição de medo instintivo, medo que você está se colocando numa zona de perigo, você precisa entender o seguinte: se eu vou sair para caça, eu preciso sair preparado para aquilo. O que significa falar em público sem estar pronto, sem estar preparado? É você ir para falar em público sem ter um roteiro, sem saber exatamente o que você vai falar, como início, meio e fim. Quando você se coloca nessa zona de perigo, automaticamente o seu corpo ele vai emitir algumas respostas para isso. E essas respostas vêm como? Através de emoções. Emoções que vêm através do seu pensamento. Por exemplo, eu não sou capaz, eu vou falhar, vai me dar o branco, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir entregar o conteúdo. E aí, se você começa a pensar dessa forma, e na grande maioria das vezes, por que nós pensamos dessa forma e por que nós nos sentimos inseguros na hora que nós vamos participar de uma entrevista, por exemplo, que vai nos colocar numa zona de desconforto? Acontece que a sua mente ela está condicionada em cima de tudo que você aprendeu na sua infância. Então, o que você aprendeu no passado vem condicionando a sua mente na sua fase adulta. E aí você tem os pensamentos que você tem porque você está condicionado em cima de crenças, você está condicionado em cima de limitações que você teve ou que você passou na sua infância, por exemplo. Então, se você vai se colocar numa condição de medo, se você vai se colocar numa condição que para você é uma zona de desconforto, a dica que eu te dou é: crie um roteiro, se prepare muito bem para falar em público, se prepare para situações, peça para as pessoas que te convidaram para que elas enviem as perguntas para que você possa estudar, se preparar. Independe o nível, a jornada que você já está passando dentro da sua área. Você precisa se preparar para cada ocasião. Se você não se prepara, você vai entrar na zona do medo e é o medo instintivo, aquele medo que você não tem controle, você está entrando numa zona de perigo e você não tem controle sobre isso. E aí eu falei o seguinte: o seu esposo ele não é gago, o seu esposo ele estava numa situação onde ele estava desconfortável. Então ele estava com a gente sempre brinca, né? Os nervos à flor da pele. O que significa isso? As emoções estavam ali aparecendo de tal forma que ele não conseguia entregar o conteúdo. E essas emoções, esses respondentes emocionais, que são as respostas das emoções que ele estava sentindo, naquele momento veio através de gagueira, boca ficou seca, deu branco, eu não consigo entregar o conteúdo, eu não consigo porque é a primeira vez que eu estou fazendo, eu não consigo porque são diretores do Brasil todo, eu não consigo porque é a minha diretoria que está me pressionando, eu não consigo porque são temas novos, de repente, como você não está preparado, fizeram uma pergunta que você não conhece a fundo. Perceba, são várias situações no mesmo ambiente e aí a pessoa acaba travando. É um medo tão grande que a pessoa trava e ela não consegue entregar a mensagem, ela não consegue entregar o conteúdo. Então a dica para você é o seguinte: sempre se prepare antes para falar em público. E como que é se preparar antes? Aqui de forma muito clara, muito objetiva para você. Conheça o assunto, domine esse assunto, saiba para quem você vai falar e quanto tempo você tem para falar. Se você entender isso, eu tenho certeza que a sua apresentação será um sucesso. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.